Então, hoje nós vamos conversar aqui com a Andréia Oliveira, que é fisioterapeuta e está aqui para tirar as nossas dúvidas. Seja bem-vinda, Andréia. Obrigada. Andréia, a gente está falando hoje então sobre o luto e sobre a perda, né, de entes queridos. No momento aí da perda dos entes queridos, o que você acha importante? O luto deve ser vivido? A pessoa deve expor seus sentimentos? Ou é melhor que as pessoas passem por isso em silêncio? O que você poderia dizer para nós? Olha, as pessoas devem viver o luto. Agora, a forma como elas vivenciam isso, aí depende de cada um. Tem pessoas que gostam mais de falar, né, que tem uma não é nenhuma questão de gostar, eles têm uma necessidade de falar, uma necessidade de expor o que eles estão sentindo, praticamente para organizar seus pensamentos. Sim, sim. Então, isso tem que ser acolhido por quem está perto, né? Assim como tem pessoas que preferem ficar no silêncio, preferem não comentar, que dessa forma elas também conseguem organizar o que elas estão sentindo. Porque a gente expressa os nossos sentimentos de formas diferentes, de maneiras diferentes, né? Tanto em vida como no luto. Então, tem pessoas que são mais de toque, mais de afeto, outras já são mais distantes, não gostam tanto de ser tocadas, e assim que a gente deve tratar o luto também, né? A pessoa deve vivenciar. Eu achei interessante que você colocou essa questão, deve vivenciar, mas cada um à sua maneira. Porque realmente, para uma pessoa, falar é necessário, para outra, o necessário é não falar, e cada um tem o seu jeito, né? Isso, e a gente deve respeitar isso em cada um. A melhor forma de ajudar é acolher, entender o que essa pessoa precisa, qual a necessidade dela, e se colocar mais a serviço dessa pessoa do que realmente tentando fazer algo por ela. Sim, sim, muito bem colocado. E qual você que acompanha as pessoas, né? Qual que é a principal dificuldade das pessoas na hora da perda de um ente querido? A dificuldade maior é que a pessoa chega, principalmente para nós, né, no atendimento do serviço funerário, eles chegam perdidos. E o que eu vejo de dificuldade nisso é as pessoas não falarem sobre a morte. A morte perdidos, você diz em que sentido que eles chegam? Eles chegam sem se situar. Realmente, assim, sem saber o que fazer, qual é o primeiro passo, o que eles precisam fazer, o que eles precisam escolher, o que eles estão fazendo ali naquele momento. Até mesmo questões práticas, então essa é a maior dificuldade. Isso. A pessoa chega assim, o que a gente fala, né, que a gente prepara com a ajuda do psicólogo que trabalha conosco, nosso primeiro contato com a pessoa é como se fosse aquela terapia que é utilizada em tragédias. Porque certo. A pessoa chega totalmente desorientada. É aqueles primeiros socorros que são fornecidos a tragédias. Porque para ela, aquela perda pode ser uma tragédia. Então, ela chega desorientada, né? Sem entender realmente o sentido de tudo aquilo. Certo. Então, nessa hora é importante, né, um acompanhamento. Você acredita que é importante para todas as pessoas um acompanhamento? Qual é o tipo de serviço bem ao certo que vocês oferecem lá na funerária? Na funerária nós temos o Alexandre Portugal. Ele é psicólogo, é especialista em luto, né? A área que ele atua, a principal é o luto, a perda. Então, assim, isso varia também de família, de pessoa para pessoa. Já tivemos casos em que ele teve que atender as pessoas antes de iniciar o velório, para ver qual que era o estado daquela pessoa, se ela teria condições de permanecer ali, se ela precisava de um outro auxílio. Ele chegou aí a atender antes do velório. Na maioria dos casos, ele atende no pós, né? Sim. Porque o luto em si, ele passa por 5 fases.
Não é um protocolo. Eu vou passar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Às vezes a gente sai de um para outro, às vezes a gente pula a fase, às vezes a gente antecipa, às vezes a gente vivencia duas ao mesmo tempo. Sim. E assim, conversar com ele deixa as pessoas mais tranquilas, porque elas sabem em que momento que elas estão, o que elas estão sentindo, né? Porque o principal é isso, é eu entender o que eu estou sentindo com aquilo, né? Nós não temos uma educação emocional. Sim, é verdade. E como você falou, as pessoas chegam como se tivessem, claro que eu não estou falando para cada um é diferente, né? Mas como se estivesse passando uma grande tragédia. E como disse você, para algumas pessoas é uma tragédia, de repente uma pessoa muito próxima. E isso tudo faz diferença, né? Tendo alguém ao lado que possa orientar. Olha, você está sentindo isso, porque causa disso e daquilo. Tem todas essas questões, né, André? Sim, o principal é isso. É a pessoa entender o que ela está sentindo, né? E saber que isso é normal. Né? Que ela tem permissão para sentir aquilo. Porque às vezes a gente tem sentimentos que a gente quer esconder, né? Isso, nem todos os nossos sentimentos a gente quer expressar. E até aproveitando, isso é uma coisa que eu acho que as pessoas ouvem muito nessa hora, não chore. Sim. Né? Você quer acalmar e acaba falando isso, mas na verdade não é por aí, né? Não, tem coisas assim que a gente não deve falar no velório. Foi melhor assim. Como assim foi melhor assim? Eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, eu perdi alguém que é muito importante para mim. Como que isso vai ser melhor? Né? Nessa hora, a gente tem que estar disposto só a ouvir, acolher e estar presente. Então, essas frases, foi melhor assim, você precisa ser forte, você precisa ser forte por causa da sua mãe, você precisa ser forte por causa dos seus filhos. Eu também preciso sentir o que eu estou sentindo. Todos têm esse direito de sentir o que sentem, né? Sim. A forma como nós vamos lidar com esse sentimento que precisa ser olhada. Então, a pessoa, além de estar passando por tudo aquilo, sente, nossa, eu ainda preciso ser forte, né? Então, é grande, é doloroso, pesado. É muito pesado. Sim. E que outras frases que você poderia citar para as pessoas? Porque é um momento assim que, como disse você, a gente não tem essa cultura e as pessoas, na verdade, querem ajudar falando essas frases. O que a pessoa pode falar? Eu estou aqui, no que eu posso te ajudar? Ótimo, perfeito. Abraçar, se eu não consigo falar, abrace, se mostre presente, né? Se colocar à disposição para ajudar a resolver coisas práticas, né? Não só no momento do velório, mas depois, porque depois que acontece o velório ainda a gente tem muita coisa para resolver. Certo. Tem muitas questões burocráticas, muitas questões financeiras, tem muitas coisas que precisam ser resolvidas ainda. Então, se colocar à disposição dessa pessoa, isso vai ajudar muito mais ela do que qualquer outra coisa outra frase. Qualquer outra frase que eu diga, né? Na hora, às vezes, as pessoas nem escutam. Né? Sim, também tem essa questão, você está ali focado tanto no que aconteceu que não está ouvindo. Exatamente. Muito bem. Após iniciar esse acompanhamento, quanto tempo você acha necessário? Isso depende de uma pessoa para outra? Você falou das 5 fases do luto, né? Isso, a gente passa pela negação, né? Que eu não aceito, não quero perder, né? Sim. A raiva, né? Por que aconteceu isso comigo? Alguém tem que ser culpado por eu ter perdido alguém, né? A barganha é uma nomenclatura estranha, né? Mas é nessa fase em que eu começo a entender que realmente foi melhor assim, que aquela pessoa passou por um período de sofrimento, depois passa pela que chamam de depressão, que assim, no meu entendimento é aquela fase onde eu me aquieto, né? Onde a pessoa fica mais reclusa, que é aquela fase que ela realmente entendeu
o que o que aconteceu. E não tem o que fazer. E não tem o que fazer. Né? E que eu perdi mesmo e eu vou ter que viver com isso. De agora em diante, então, vou ter que viver assim Isso. E bate aquela tristeza. Isso. Para depois vir a fase da aceitação, que é quando eu entendo, né, e sei que a minha vida tem que continuar. Isso depende de pessoa para pessoa. O que tem na estudos, né, o que está na área psicológica é que em torno de 6 meses eu vivencio essas fases. Mais que isso seria patológico. Mas assim, varia de pessoa para pessoa. Né? Tem pessoas que vivenciam o luto por muito mais tempo. É isso que eu ia comentar. Existem pessoas que chegam a anos, né? Sim. Isso seria daí algo patológico que necessita de uma ajuda, de uma intervenção. Um psiquiatra daí. O psicólogo ou o psiquiatra, dependendo da indicação. Né? Essa pessoa tem que ser avaliada e daí ser encaminhada ou para psicólogo ou para terapia. Eu acho que é uma coisa assim que todo mundo deveria fazer por toda a vida, né? Isso é verdade. E é uma questão às vezes tão polêmica, né? Eu faço terapia, mas nós temos tantos sentimentos, tantas maneiras de lidar com eles. Eu sempre comparo assim, você tem uma dor aqui no corpo e tal, você toma um remedinho. Se você tem uma dificuldade de lidar com emoções, por que não fazer terapia? E todo mundo tem em algum momento da vida, né, André? Sim. Ainda mais nessa questão, né, de perda de familiares que são importantes. Sim, a gente não se conhece, né? A gente não sabe identificar o que a gente está sentindo, porque a gente não foi, né? Nós não fomos, não temos essa educação emocional de saber, eu tô com raiva. Né? E às vezes, é normal sentir raiva. Né? Daí eu fico me culpando porque eu tô sentindo raiva. Então, assim, tudo isso são coisas que são discutidas na terapia, né? Terapia não é para louco. Isso, muito bem colocado. Terapia é para me ajudar, né, nos meus problemas diários. Né? Não é só quando eu preciso, não é só quando... bom seria, né, se todos pudessem fazer, se todos tivessem acesso a se conhecer. Né? A se conhecer, isso é uma questão que se falou, que eu já acompanhei pessoas, de certa forma, bem desenvolvidas, trabalhando em lugares muito assim, serviços mais refinados e que você acha que podem ter um maior entendimento. E já ouvi essas frases, eu não vou no psiquiatra, não tô louca, sabe? E aí que você vê o quanto nós somos limitados nessa questão de terapias e que deveria ser algo totalmente normal, né? Sim, deveria ser do cotidiano de todo mundo, né? Fazer terapia, ter acesso a esse tipo de informação, né? A gente tem essa cultura de não querer olhar, né? Certo. A gente começa por aí. Então tá ruim, deixa ali do ladinho, empurra para debaixo do tapete. Debaixo do tapete. Na terapia, tu vai lá para puxar o que está lá escondidinho e aprender a trabalhar com isso. Né? Que aquilo ali está ali, vai acontecer, né? E vai interferir na minha vida conforme eu permitir que aquilo aconteça. Né? Conforme eu permito que aquilo interfira, aquilo vai interferir. Se eu consigo olhar para aquilo e ressignificar, ele não vai ter uma importância tão grande na minha vida. E a gente não tem ideia o quanto isso faz diferença no nosso dia a dia. Parece que não, mas se você tem algo que está ali te incomodando todo o tempo, todas as suas atitudes acabam tendo uma leve interferência, né, André? Exatamente. Muito bem, vamos seguir com nossos comerciais e voltamos na sequência. A atenção e cuidados com a saúde é fundamental para uma boa qualidade de vida. E a Clínica Cubilo Assistência Médica oferece procedimentos seguros com resultados comprovados na área da ortopedia e traumatologia. Intervenção em dor,
rizotomia, medicina regenerativa, proloterapia. Estamos localizados na Rua Benjamin Constant, 580, anexo ao São Camilo. Clínica Cubila, assistência médica. Quer manipular seus medicamentos com confiança, qualidade e preço justo? Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha, no Shopping Vale das Cachoeiras, número 180. Fone 42 3523 1424. WhatsApp 42 98821 3904. Com estacionamento próprio. Visite nossas redes sociais. Center Fórmulas. Continuando com o programa Vida e Saúde, hoje a gente está conversando com a Andréia Oliveira, que é fisioterapeuta. Andréia da Funerária Santa Rita, ela veio aqui para a gente tratar sobre as questões do luto, trazer essas informações para vocês de um assunto que é pouco falado. Andréia, falando nessa questão, no momento da perda, muitas pessoas querem falar sobre o assunto abertamente, né? É um momento que se fala sobre isso. Você acha que isso deveria ser mais falado, a questão do luto, como algo normal da vida? Sim, completamente. Né? Até porque nos deixaria mais preparados para este momento? Exatamente. A gente, assim, atende várias famílias, né? De diversas culturas, diversas classes sociais, e o que a gente percebe, assim, que as famílias que falam mais sobre a morte são aquelas que passam pelo luto de uma forma mais tranquila, mais, que aceitam mais a morte, né? Eu não falo assim nem de questão religiosa, mas espiritualidade, né? Quanto mais espiritualidade, também melhor é essa passagem pelo luto. Mas assim, principalmente o falar, né? Tem famílias que principalmente os idosos, né, que eles têm uma preocupação maior com a morte, do que vai ser feito com eles depois, né? Então, tem muitos que vão até nós, que tem um plano funerário, eles vão até nós, eles explicam, deixam registrado o que eles querem, né? O que eles querem que seja feito, a gente registra lá, se caso acontece o falecimento, a gente já orienta a família, olha, ele queria assim, assim, assim. Tem pessoas que não querem ser veladas, que está lá no sistema, que não querem velório, mas assim, falar sobre isso dá uma orientação. A família que fala sobre isso, ela já não chega na funerária naquela desorientação que eu te falei no início, perdidos. Então eles sabem o que a pessoa queria, que roupa que a pessoa queria colocar, o que ela não queria. Eu não quero de jeito nenhum tal coisa no meu velório. Então, assim, isso traz uma tranquilidade maior para a família. Então, quanto mais a gente falar, apesar de ser um tabu, apesar de eu não querer ouvir, que o que eu escuto muito é a coisa mais certa na vida. Uhum. Mas, mesmo assim, a gente não quer falar sobre isso. Até quando eu já vi questões assim, a pessoa vai falar, quando eu morrer, não fale disso. Não né? fale disso. Como se isso não fosse existir, né? Como se não fosse acontecer, ou como se ele falasse aquilo fosse chamar a morte. Também, né? Acho que é uma coisa que é bom que as pessoas entendam. Quanto mais você fala, mais naturalidade você coloca nisso. Isso. E isso traz só leveza, né, André? Sim, exatamente. As famílias chegam mais tranquilas, quando elas sabem o que elas têm que fazer, o que a pessoa gostaria que fosse feito por ela, né? Porque aquela escolha, eu costumo dizer que é a última escolha que você vai fazer por alguém, né? Não é a pessoa que está escolhendo, é você que está escolhendo por ela. Então, esse cuidado precisa ter. Eu não estou falando assim em questão de valores, eu tenho que gastar isso, eu tenho que fazer... Não, dentro do teu orçamento, tu faça o que isso, pode. Faça o que pode, o que a pessoa gostaria que você fizesse por ela. Muito bem. André, você acredita aí que neste momento, pessoas que ficam bastante alteradas, a gente sabe que você tem formação em terapia floral também,
O floral, ele é benéfico? Ele precisa de uma certa indicação para usar também, né? Sim, sim. Eu não gosto muito desses florais que a gente vê pronto aí. Floral para isso, floral para aquilo, porque o floral é individualizado. Nós temos 38 essências florais e elas são personalizadas conforme digamos, o humor da pessoa naquele momento. Então, assim, o floral é ótimo, ele ajuda bastante, mas a pessoa precisa passar realmente por uma avaliação, né? Para ver se a indicação é por floral, se a indicação é por fazer terapia, se a indicação é ir para um psiquiatra para usar uma medicação um pouquinho mais forte que o floral. Porque tem pessoas que usam floral e se sentem muito bem. Tem outras pessoas que precisam, naquele momento, de algo a mais, né? Sim, sim. Que segure ela para dar aquele suporte de segurar ela, que ela está muito vulnerável. Então, assim, ela tem que passar por avaliação de um profissional para ter a melhor indicação para ela. Muito bem. E as homenagens que são feitas durante o velório, no próprio enterro, são importantes para a pessoa entender aquilo como uma despedida? São muito importantes. A gente vem, né, a nossa vida toda é formada por cerimônias. A gente tem no catolicismo, tem o batismo, né, tem o casamento. Muito bem. Na... E mesmo que não seja no catolicismo, nós Sim. temos aqui também em outras religiões. Sim, né? em outras religiões tem qualquer religião passa por um ritual, né, para entender que é criança, para entender que está na vida adulta, Que se casou. Uhum. E para entender que aquele ciclo se fechou, né? E o funeral, né, o velório, ele é para fazer isso, né? A gente passou pela Deixa eu cortar um pouquinho. A pessoa que acompanha todo o procedimento do velório inteiro e a pessoa que não acompanha, depois, você consegue perceber a diferença? Sim, a elaboração do luto, né, isso é o que a gente discutiu durante todo o programa. Varia de pessoa para pessoa, mas a elaboração do luto de quem participou de todo o processo é bem mais tranquila do que quem não participou. Muito bem. A gente passou, né, por pandemia agora, que as pessoas não puderam fazer nenhum tipo de cerimônia de despedida. Então, assim, essas pessoas, o que elas traziam para nós em retorno era que é como se eu não entendesse que morreu. É como se foi viajar e não voltou mais. E aí fica uma coisa muito indefinida. Sim. O sofrimento. Porque é muito pior do que, já tem o ditado, pior que é certeza do não, é a ilusão de um talvez. E fica aquela história, foi viajar, não voltou, onde é que tá? Fica na cabeça da pessoa. Fica e é mais difícil dela elaborar essa perca, né? Nós trabalhamos também com cerimônias de despedida. E essa cerimônia, assim, que a gente tem recebido, faz 1 ano e meio que a gente tá trabalhando com as cerimônias, né? A gente buscou cursos fora para trabalhar isso. E o que o pessoal nos traz em retorno é que, assim, é como se eles tivessem entendido que ali se encerrou. Muito bem. Né? Teve uma senhorinha que até, não foi para mim que ela falou para a neta, né? E a neta que me trouxe, ela disse assim, a hora que eu vi eles fazerem aquele fechamento, com toda aquela cerimônia, com todo aquele rito, eu entendi que ali se encerrou, ali terminou. Não foi nem no sepultamento, foi ali. Foi essa a impressão que ela teve. E é muito bom que a gente esteja falando sobre isso, porque nós somos seres muito visuais. Então, isso também é uma questão que você viu ali, da mesma maneira que o ser nasceu, né? Ali o ciclo se fechou. Exatamente. É bem isso, né? É o sensorial, né? A cerimônia de despedida, ela traz tudo. Tem muitas pessoas, assim, a gente trabalha com músicas, trabalha com várias coisas, várias sensações para trazer essa cerimônia. Então, tem muitas pessoas que, às vezes, eles ficaram se segurando, se controlando durante o velório todo. Quando chega aquela parte ali, que você
dar digamos, um destaque maior, uma honra maior para aquela pessoa falecida, eles entendem aquilo e ali naquele momento eles conseguem relaxar e chorar. Isso é importante. Isso é importante, isso é muito importante. Muito bem, Andréia. Muito boas suas informações. Agradeço sua participação aqui no programa Vida e Saúde. Obrigada a você. Né? Como eu sempre falo, o falar sobre o luto é muito importante e obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre o luto. Muito bem. Quero mandar um abraço muito especial para o pessoal da Midori Flores, né, que enfeitou o nosso cenário aqui do Vida e Saúde de hoje.